A cada fato novo que tem vindo à tona nos últimos dias, a história de Alexandre de Moraes e de sua família tem ficado cada vez mais estranha, digamos assim. Em uma matéria publicada hoje por Malu Gaspar, foi revelado que Alexandre de Moraes procurou Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master, o banco que tinha um contrato de 129 milhões de reais com o escritório da esposa dele, escritório de advocacia. Dentre tantas ilegalidades praticadas por Moraes enquanto ministro da Suprema Corte, essa talvez seja a mais flagrante delas. Só que as estranhezas por trás da família do ministro vão muito além disso, pois um outro fato revelado nesse último domingo traz novamente o patrimônio dos Moraes ao centro da discussão. Dessa vez, um colunista do jornal O Globo deixou escapar discretamente no meio do texto de uma matéria publicada nesse domingo que a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, teve um salto de 232% no seu patrimônio entre 2023 e 2024. Esse salto aconteceu porque a parcela recebida por ela da distribuição dos lucros do seu escritório de advocacia em 2024 foi de míseros 57 milhões de reais. Esse valor representou mais do que o dobro do seu patrimônio pessoal até então, que era de 24 milhões de reais. Pelo jeito, o contrato dos mais de 3 milhões de reais que eram pagos pelo Banco Master ao seu escritório mensalmente para defendê-lo em qualquer ocasião está longe de ser o único com valor misterioso e completamente fora do padrão, até mesmo para os maiores escritórios do país. Por sinal, no caso do Banco Master, mesmo pagando esse valor mensalmente para que o escritório de Viviane lhe representasse no que fosse preciso, quando a casa caiu e os donos precisaram realmente se defender na justiça, eles contrataram outros advogados. Enfim, o fato é que esse crescimento patrimonial pessoal de Viviane, relatado discretamente na matéria do último domingo, é apenas a ponta do iceberg no que diz respeito à fortuna da família Moraes. Eu fiz um vídeo sobre o patrimônio oculto da família alguns meses atrás e eu trago aqui alguns trechos dele para que você entenda a dimensão dessa história e também onde estão registrados os principais bens, começando pela mansão adquirida recentemente em Brasília. Segundo a coluna de Igor Gadelha, com base em documentos públicos obtidos em cartório, a empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada adquiriu no final de agosto de 2025 uma mansão de 725 metros quadrados em um bairro nobre de Brasília, o Lago Sul. Segundo o documento obtido pela coluna, foram pagos 6 milhões de reais de forma adiantada, como sinal de negócio, e os outros 6 milhões de reais na data da assinatura da escritura. Agora, o ponto-chave da questão está em um detalhe. A mansão foi adquirida e registrada em um CNPJ pertencente à família do ministro. O Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada é uma empresa de pequeno porte sediada no bairro Jardim Europa, em São Paulo, capital, e tem como sócios 4 pessoas. A esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes, e os seus filhos, Juliana, Gabriela e Alexandre. O Alexandre Barsi, a título de contextualização, é aquele do polêmico caso do aeroporto de Roma. Enfim, além dessa empresa, a esposa e os filhos de Moraes são sócios também de outro CNPJ, a Barsi de Moraes Sociedade de Advogados. Esse é o escritório de advocacia da família e tem vários outros sócios. Esse escritório é o mesmo do contrato de 129 milhões com o Banco Master e também é o mesmo do qual Viviane retirou 57 milhões de reais em 2024 por sua participação nos lucros da empresa. Agora, por que a família tem 2 empresas e por que são registrados bens em uma delas? Bom, o escritório de advocacia de fato funciona como um escritório de advocacia, tanto que tem vários outros advogados associados. Só que a empresa que realmente interessa e realmente faz diferença é a outra, aquela que tem apenas a família no quadro societário. Alexandre de Moraes não tem nada de bobo e apesar de defender o aumento de impostos por parte do governo petista, ele conhece muito bem as estratégias contábeis para que ele e sua família paguem o mínimo possível. Um imóvel registrado no CNPJ que tem a esposa e os filhos como sócios facilita muito, por exemplo, quando o cidadão vem a falecer e deixa a sua herança. O Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada foi aberto em junho de 2000 e tem como atividade principal o treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, mas sempre teve apenas os membros da família em seu quadro societário. E essa mansão em Brasília está longe de ser o único bem registrado nesse CNPJ.
Aquela mesma matéria publicada no Metrópole cita no final do texto que a família tem também um apartamento no Jardim Europa, em São Paulo, mesmo bairro em que a empresa está sediada. Em uma matéria de Malu Gaspar, no O Globo, o Lex Instituto foi mencionado como uma empresa proprietária de 11 imóveis cujos valores declarados somam 12,4 milhões de reais, incluindo a residência da família em São Paulo, a sede do escritório de advocacia e os apartamentos em Campos do Jordão. Pelo valor total declarado, é óbvio que ainda não está sendo considerada a mansão recém-comprada em Brasília. Afinal, 11 imóveis, entre eles um apartamento em um bairro nobre em São Paulo, não somariam apenas 400 mil reais. Portanto, o patrimônio em bens imóveis da empresa agora deve ter subido para 24,4 milhões de reais. Outros bens de alto valor que uma empresa pode ter são veículos. Nesse caso, como não havia nenhuma matéria da imprensa sobre o tema, eu cheguei a pagar para ter acesso à relação dos veículos registrados no CNPJ em questão. Esse relatório traz informações muito detalhadas, mais informações que eu imaginei que poderiam ser obtidas por sinal. Só que eu não posso divulgar essas informações, pois não são dados públicos facilmente encontrados na internet. Agora, nada me impede de citar aqui alguns modelos de veículos que eu simplesmente acho muito bonitos e seus respectivos valores. Por exemplo, Jaguar XF 5.0 ano 2012 com 385 cavalos de potência. Preço, segundo a tabela FIPE, R$ 151.125. Mercedes-Benz CLA 250 2.0 ano 2023. Preço, segundo a tabela FIPE, R$ 255.306. Mercedes-Benz A200 AMG Line híbrido, ano 2024. Preço, segundo a tabela FIPE, R$ 291.862. BMW X1 S-Drive 20i M Sport, ano 2024. Preço, segundo a tabela FIPE, R$ 312.999. Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line híbrido, ano 2025. Preço, segundo a tabela FIPE, R$ 324.523. Somados, os valores desses carros totalizam mais de R$ 1.330.000. Se eu tivesse todos esses carros na garagem e eles estivessem registrados no estado de São Paulo, só de IPVA eu pagaria por ano cerca de R$ 53 mil. Se eu ocupasse um cargo muito importante em Brasília, como o de deputado federal, senador, presidente da República ou até mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal, o meu salário bruto seria o teto do funcionalismo público, que hoje é de pouco mais de R$ 46 mil. O valor líquido, no entanto, é bem menor do que esse, pois só de imposto de renda, por exemplo, o desconto é de 27,5%. Enfim, considerando o que realmente sobra para quem ocupa um cargo como esse, seriam necessários praticamente 2 meses de salário a cada ano para pagar somente o IPVA desses veículos. Só que tem mais um detalhe. Se eu ocupasse um cargo dessa magnitude, certamente seria necessário que os meus veículos fossem blindados para garantir a segurança da minha família e a minha própria. Nesse caso, aquela Jaguar 2012 subiria de 151 mil para 180 mil reais. A Mercedes 2023 subiria de 255 mil para 330 mil reais. A Mercedes 2024 subiria de 291 mil para 380 mil reais. A BMW 2024 subiria de 312 para 400 mil reais. E a Mercedes 2025 subiria de 324 para 460 mil reais. Todos esses valores foram levantados com base em anúncios de veículos blindados desses modelos na internet. Bom, nesse caso, a soma dos valores dos veículos na minha garagem hipotética já subiria para R$ 1.750.000. Eu não estou dizendo que a empresa da família de Moraes tem esses veículos, mas se tivesse, seria um valor muito significativo, não é mesmo? Somado aos valores dos imóveis, isso resultaria em um patrimônio hipotético de mais de 26 milhões de reais. Só que os bens da família Moraes ainda vão muito além disso. O ministro já foi flagrado com relógios de valores equivalentes ao de uma casa. Na semana passada, por exemplo, ele estava usando um Patek Philippe Nautilus, vendido na internet por cerca de R$500 mil. Moraes também já foi flagrado com um Rolex Yachtmaster, vendido na internet por mais de R$140 mil. Esses não são os únicos relógios do ministro, mas já mostram o padrão adotado por ele. E se o marido usa acessórios desse valor, é óbvio que a esposa possui joias
pelo menos do mesmo padrão. Pois é, agora você pega todo esse patrimônio registrado no CNPJ, que tem a família no seu quadro societário, e acrescenta a ele os quase 80 milhões de reais que, segundo a matéria do Globo, fazem parte do patrimônio pessoal de Viviane. E ainda é preciso considerar que estamos falando de dados desatualizados, pois ao final de 2025, novos lucros serão distribuídos. Bom, Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo Tribunal Federal, recebe como salário bruto o teto do funcionalismo público, que hoje é de pouco mais de 46 mil reais. Só de imposto de renda já se desconta quase 30% disso. Obviamente, esse não foi o seu único grande salário na vida, pois ele já ocupou vários outros cargos no setor público, mas nunca recebendo tanto quanto agora. Os seus salários seriam insuficientes para construir todo esse patrimônio e até mesmo para sustentar todos esses bens hoje em dia. A origem da riqueza, como fica evidente, está na iniciativa privada, no escritório de advocacia da família. Mas, ironicamente, o capital social dessa empresa até hoje é de apenas 500 mil reais. De qualquer forma, eu imagino que qualquer cidadão brasileiro está se perguntando nesse momento: por que o escritório de Viviane é tão bem pago por clientes específicos? E por que esses clientes, quando realmente precisam se defender, contratam outros advogados?